E aí minha dúvida era essa, se era possível fazer online, como é que a gente sente o campo, como é que é feito, na verdade, que eu não tenho a menor ideia nem de como começar a fazer um atendimento online. Entendi. E eu acredito que seja a dúvida de grande parte das pessoas, né? Enfim. Lembra quando a gente teve aula de bonecos? Quem teve aula de bonecos comigo? A primeira frase que eu coloco e o que eu bato na tecla toda vez que eu dou aula de bonecos é que a gente tem que trabalhar uma postura em nós. E essa postura, ela tem uma virtude envolvida nela que se chama humildade. Quando a gente entende essa postura de se colocar pequeno, de se colocar como um aprendiz de verdade, a gente pode fazer a constelação de qualquer forma, em qualquer lugar, tá? Por que que é desafiante? Por quê? Primeiro, porque a gente vai construindo ao longo da formação uma identidade nossa como consteladores, né? Então a gente vivencia o grupo, sente o impacto que é constelar no grupo, porque você tem a contribuição das pessoas, você tem todo mundo se manifestando e os sentimentos direcionando, né, para a solução. Mas o Bert Hellinger foi muito categórico e ele repete isso em quase todos os livros dele. Não importa a forma, não importa. Desde que você entenda o que você está fazendo ali, desde que você entenda se aquilo é mesmo a sua missão, se é um trabalho que é para você realizar mesmo, porque constelação é alma, gente. Constelação não é a técnica em si. A constelação é um movimento da minha alma com a grande alma de quem está na minha frente. E quem está na minha frente pode estar presencialmente ou não. Funciona atender? Funciona. Desde que eu esteja totalmente conectado a essa compreensão. E a frase que eu uso, que foi como eu comecei a nossa conversa, quando eu dou o módulo de bonecos, é aquela que todo mundo adora e conhece. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja somente outra alma humana. E por que isso? Porque o Bert Hellinger, quando ele fala de alma, ele não está falando de algo separado de nós. Ele está falando do nosso centro, da potência que existe dentro de nós. E a nossa alma, ela que nos conecta à nossa família, e a alma da nossa família nos conecta a uma grande alma, que é o que ele chama, que é onde a gente atua na constelação. Quando eu abro uma constelação, eu acesso a grande alma, ou seja, o núcleo que está além da minha família. Quando eu compreendo que isso vem de uma postura minha, de um trabalho íntimo meu, eu vou me adequar. Eu não estou falando que vai ser a coisa mais simples do mundo. Por quê? Eu vou construindo a minha identidade na formação, então eu me adapto ali ao grupo, eu falo, nossa, para mim é workshop. Eu vou fazer workshop, é workshop que vibra na minha alma, é assim que faz sentido para mim, assim que é mais simples para mim, ok. Essa é a sua realidade. Para uns é o seguinte, não, eu prefiro atender no individual, porque eu fico mais à vontade, eu tenho mais tempo, eu tenho mais calma. Cada um foi construindo a sua identidade como constelador. E hoje existe esse movimento que nós estamos vivendo, que convidou todos nós a olhar para a possibilidade do atendimento online. Para algumas pessoas isso já era comum, já se fazia, porque ela já tinha aquilo como uma identidade dela. Hoje nós estamos dando um que passo, construir uma identidade online. Por isso que vem o medo. E por isso que é desafiante, porque a identidade, quando a gente estuda PNL, para quem já estudou PNL, a identidade, existe uma pirâmide chamada níveis neurológicos, e a identidade, ela está quase no topo dessa pirâmide.
A única coisa que está abaixo da identidade é o espiritual, que é o que? É o sistema maior. Tudo que é maior que nós. A família, o universo, tudo que é maior que nós. Ou seja, o nível neurológico identidade, ele representa quem eu sou. Atender online é um exercício de olhar para quem eu sou. Porque hoje, se aquilo que a gente está buscando é para que o dinheiro chegue para nós, porque é o movimento que essa crise nos trouxe de falar, e agora, como que eu vou me virar? Aí a gente fala, puxa, dá para atender online. Só que se você fizer esse movimento para você receber dinheiro, você vai receber? Não vai. Não. E não vai conseguir. Para você vai ser um porre fazer online. Porque em constelação ou qualquer outra coisa que você busque o dinheiro, não vai fluir. É triste dizer isso, mas é a realidade. Quando o meu olhar vai para o dinheiro some. E o que a gente tem que entender é o seguinte: a crise que nós estamos vivendo, ela não fez o dinheiro desaparecer, gente. O dinheiro, ele é uma energia. A gente só tem que se conectar a ele de uma outra forma, ou seja, abrir mão de algo que está invadindo todos nós agora, que tem o nome de pré-ocupação. Então, esse movimento da gente se colocar para fazer o online, ele precisa ser construído dentro da onde? Da minha alma. Tem que fazer sentido. Porque se não fizer sentido, não vai fluir. Aí você vai entender que, puxa, não dá para fazer constelação online. Dá. Dá para fazer quando eu me coloco pequenininha. E quando eu lembro de tudo aquilo que a gente viu no curso, que para o facilitador ele tem que ter uma postura. E a postura que o Bert Hellinger fala aqui para nós é imprescindível, ele dá um nome de fenomenológica, que quer dizer o quê? Eu tenho que abrir mão de intenção, ou seja, eu não vou salvar o cliente, eu não vou ajudar o cliente, eu tenho que abrir mão do julgamento, eu não sei o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado, porque enquanto eu ainda carrego essas posturas dentro de mim, o online vai ficar mais desafiante ainda. Por quê? É mais desafiante eu fazer o rapport, ou seja, eu entrar em conexão com a pessoa, porque ela está do outro lado da tela. Eu não estou conseguindo ler o não verbal dela o tempo todo, porque a gente está se vendo num quadradinho. Eu não estou vendo o movimento, percebendo e sentindo. Eu não percebo a respiração dela. Então, é mais desafiante eu me conectar, certo? Isso é um ponto pacífico. É desafiante, para mim é. Para mim, isso tudo é novo também, certo? Só que quando eu me coloco ali e eu faço a minha preparação, como em qualquer lugar do mundo, quando eu vou me colocar para constelar, ele vai fluir. Aquele cliente que chegar para mim vai ser aquele cliente que ele vai fechar os olhos e ele vai mergulhar naquilo. Ele vai fechar os olhos e vai permitir que a mente dele traga a imagem das pessoas que precisam ser vistas. Se eu fico com medo, achando que ele precisa pôr o bonequinho, porque constelar individual não é constelar com bonequinho. A gente aprende a ferramenta bonequinho, mas eu preciso usar o bonequinho? Não. E aí a gente vai falando das formas que dá. Dá para fazer de qualquer forma, mas a minha preferida em particular, já deixo você falar, Ju, a minha preferida é o seguinte: fecha os olhos, respira fundo, e você faz a constelação da pessoa, ela com o olho fechado o tempo todo. Vai ter gente que não consegue, e aí a gente pode direcionar para um movimento diferenciado, mas antes da gente se preocupar, como eu vou colocar a tela do computador, onde eu vou pôr o boneco, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, a gente tem que realmente escolher. Eu quero atender individual online? Porque eu posso não querer.
E o dinheiro pode chegar para mim de formas diferentes, se eu entender que isso é algo verdadeiro dentro de mim. Porque hoje, gente, a gente vai pegar as redes sociais, está todo mundo online, 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 online. Por quê? Porque todo mundo falou assim, caramba, como que eu vou trabalhar? Como que eu vou pagar minhas contas? Como que eu vou fazer a compra da semana, a semana que vem? Porque muitos de nós faz a compra da semana com quem entrou na semana. É a realidade do brasileiro. E aí a gente vai, puf, vou para o online e falo, não funciona. Ju, o que você quer falar? Pode falar. Você habilita aí ou eu habilito aqui? Peraí. Oi, bom dia a todos. Bom Eu já vou dia, pedir Ju. desculpas antecipado, porque se alguém gritar aqui, é sempre na hora que a gente abre o áudio que eles começam, né? Estamos todos em casa, né? Na verdade, eu vou compartilhar com vocês, porque eu me atrevi, desde quando eu comecei os cursos na Apsis, eu me atrevi a fazer os atendimentos online, tanto de coach como de constelação. E eu sempre tive bastante sucesso nesses daí. Inclusive, eu já consegui até fazer com âncoras com o cliente. Isso. Eu pedia para ela posicionar o celular de um jeito, porque ela tinha dificuldade em fechar os olhos, em conseguir fazer a visualização dela, né? Uhum. E mental. E aí eu pedi para que ela pegasse papéis, colocasse no chão, e eu ia fazendo ela entrar nos papéis com a âncora, tudo por comando. E foi muito legal porque ela entrou nos papéis, ela se emocionou e a gente conseguiu solucionar ali, a gente conseguiu finalizar. E essa semana eu fiz pela primeira vez com bonecos online, que eu também não tinha feito e também tive muito sucesso. E a postura, Cláudio, só para ajudar quem tem dúvida, é a mesma que eu tenho no presencial. É igual. É me colocar antes de abrir o online, antes de eu abrir, eu faço uma mentalização, eu me coloco pequena e para servir. E aí parece que tudo flui fácil. Eu, assim, nesse ponto, não tô, assim, eu fui meio de meter as caras e falar assim, seja o que Deus quiser. E se tiver que ser, vai dar certo. E dá, mas sempre na mesma postura que a gente... Eu falo que a mesma postura que eu tenho no atendimento presencial é a postura que eu tenho do online. É o que você falou, a gente não tem a visão total, né? Mas quando a gente se coloca para servir, a intuição vem, a sensação, a gente consegue sentir do lado de cá o que a gente precisa colocar no campo, o que a gente precisa perguntar. É só assim, tirar o medo, colocar o medo de lado. Até a Claudinha, uma vez, ela me deu essa dica, que aconteceu uma situação, ela falou assim, coloca o medo de lado, sem julgamento, que aí as coisas fluem bastante. E a mesma coisa, a gente pondo o medo de lado, que é uma coisa natural, que é tudo novo pra gente. Mas se fizer isso, gente, eu sempre tive sucesso e é muito legal. E os resultados são iguais aos presenciais, igualzinho. Não sei se ajuda também. Então, o resultado, para quem tem dúvida se funciona, a resposta é: funciona. Vá sem medo, isso vai acontecer. A constelação, ela está nas mãos de algo maior, não é na nossa mão. Nós somos um facilitador daquilo. Então, se eu trabalho a minha postura de humildade, a minha postura de me isentar do julgamento, da intenção de salvar o outro, porque, gente, nem sempre a gente vai alcançar o que aquela pessoa quer. Isso é no online, no individual, no workshop. E essa construção a gente tem que ter dentro de nós. Nós não estamos ali para chegar onde a pessoa quer. Nós estamos ali para olhar para algo e trazer para o consciente dela por que aquilo se manifesta, certo? Então, se a dúvida é, será que funciona? Resposta absoluta, sim. Primeiro porque a constelação é uma ferramenta que o Bert Hellinger não chamava de ferramenta, mas chamava de caminho de consciência. Ela vai trazer à tona aquilo que é preciso olhar. Você com medo, sem medo, inseguro, não inseguro, ela vai trazer. Os nossos medos e as nossas inseguranças só podem nos dificultar a perceber, mas aquilo vai vir à tona.
certo? Então, se eu entendi que o campo, ele está disponível, a história daquela pessoa está disponível para mim. E eu faço o meu trabalho íntimo de me colocar, de fazer o meu preparo antes, de preparar o ambiente e de sugerir que a pessoa esteja em um ambiente silencioso, tranquilo e sem interrupções, você vai mergulhar, vai ter instantes que você fala, gente, é tão mágico, como que pode? Eu tô num lugar, a pessoa tá no outro e a coisa flui. Mas é importante no passo a passo o quê? Nós prepararmos o ambiente igualzinho quando a gente faz workshop ou quando atende a pessoa ali pessoalmente, certo? Eu preparo o ambiente, eu me preparo. Sugestões, fale para a pessoa usar o fone, fale para ela deixar um copo de água perto, um lencinho, porque aí não terão interferências. Ela não vai sair, levantar para pegar água, ela não vai. Não, porque na hora que você conectou, flui. E aí você fala assim, puxa, mas constelação não tem um tempo específico, a gente sabe disso. Num workshop, a gente não fecha um pacote com a pessoa e fala, olha, em 40 minutos eu finalizo a sua constelação. No atendimento individual, a gente tem uma restrição de tempo. Se eu me preocupo com o tempo, eu perco a direção. Porém, em atendimento individual e principalmente no online, a gente tem que ter um tempo definido. Você não pode fazer uma sessão de 2 horas. Até porque a gente não vai ficar batendo papo. É isso que a gente tem que pôr na cabeça. Ouvir menos. A pessoa, ela não tem que me contar a história. Quando eu entender quais são as perguntas que eu tenho que fazer para ela, a constelação, ela flui. Ela funciona. E normalmente quem procura o individual quer bater papo. É da nossa postura a gente falar, olha, para a constelação funcionar, para ela fluir, eu preciso saber de pontos específicos e a gente saber quais são esses pontos específicos. Então, eu trabalhei em mim a postura de eu vou cortar sim a pessoa, com respeito, com jeitinho, mas eu vou muitas vezes ter que cortar o que ela está falando, porque senão a gente vai ficar 2 horas aqui, ó. Ela vai contar uma coisa, aí ela vai justificar aquilo, porque ela está querendo a validação de todo o sentimento que ela está tendo. Então, no online, mais do que nunca, é importante a gente focar no essencial. O que é o essencial? O que te trouxe aqui? O que você quer olhar hoje nessa constelação? Ah, eu quero olhar então por esse sentimento que me invadiu com tudo isso. Eu tô com medo, eu não tô conseguindo enxergar caminhos, possibilidades. Ok, então o tema dela é medo. Ela não precisa contar para mim todas as vezes que ela sente medo, como que é, porque uma pessoa faz isso ou aquilo. Eu já tenho um foco, medo, ok? E aí, quando eu tenho um foco, eu já sei que eu tenho que colocar ela diante do medo. Como que eu vou fazer isso? É aí que a gente vai desenhar o nosso caminho. A gente só vai saber a nossa forma de atender online, gente, quando a gente fizer uma experiência dessa. Então, a minha primeira experiência, eu peguei os bonequinhos e eu achei que eu tinha que posicionar os bonecos para a pessoa visualizar. Eu me atrapalhei. E aí eu falei para ela, você pode fechar o olho? Fecha os olhos. Você consegue olhar para sua mãe? Ah, não consigo. Tá bom, então respira profundamente e olha esse sentimento que está aí dentro de você. E a gente vai direcionando a constelação com aquilo que o cliente trouxer. Não tentar enfiar a técnica goela abaixo. A Ju falou da âncora. Tem uma outra sugestão. Você pode pedir para a pessoa mesma pegar papeizinhos e ela escrever e posicionar na frente dela, tá? Então, vocês posicionam a tela de forma que vocês consigam visualizar, nem que seja metade, eu não preciso ficar olhando para ela o tempo todo. Você posiciona, coloca os papeizinhos e escreve o seu nome, o medo e, sei lá, você e o medo, o exemplo que a gente deu. Posiciona. Onde que tá? A âncora pode funcionar ela mexendo com a mão. Ela não necessariamente não precisa levantar, ficar em pé e entrar. Se aquilo não for
ecológico para você, ou seja, você se perde na hora que a pessoa faz isso. Se você se perde, você não vai conduzir a constelação. Aí a pessoa sentada na mesa, ela pondo o papelzinho ali, escrevendo quem é quem, você vai ter uma noção onde estão. O boneco, a âncora, nesse caso da âncora, é muito mais para ela posicionar e a gente perceber alguma coisa através do espaço, da posição espacial. Mas aí ela pode pôr a mão, respira fundo, entra aí no papel do medo. Ela vai respirar, fechar os olhos, pôr a mão no papel do medo. Eu quero me afastar. E ela vai conduzindo ela como se ela tivesse com os bonequinhos no atendimento presencial. Essa é uma das sugestões. Mas mais do que qualquer dica que a gente pode compartilhar aqui, é você se colocar numa postura de acreditar que vai funcionar. Você se colocar numa postura de que você não vai salvar a pessoa da dor que ela está vivendo. Isso é fenomenológico. É sem intenção. Alguém quer falar? Eu, Ana Paula. Oi, Ana. Deixa eu falar. Ontem eu fiz praticamente um workshop, né, pelo Skype. Entrou 45 pessoas e fiz um sorteio. Nesse momento eu fiz um sorteio e eu e a Karine, né, até ela colocou lá no grupo. E saiu uma pessoa lá da Bahia e essa pessoa queria olhar para a questão da carreira. Só que a carreira a gente sabe que é a questão da mãe e tal. E ela não conseguia, né, tipo, evoluir. Eu falava para ela fechar os olhos e não conseguia dar sequência. A Karine estava com os bonequinhos na água tal e não fluía. Aí eu pedi para outra pessoa, falei, quem pode participar entrando no campo da mãe? E aí uma moça falou, eu posso. E aí, que estava em outro estado já, tipo, também, ela fechou os olhos, eu pedi para ela se esvaziar um pouquinho dela, entrou no campo da mãe e tal, e super funcionou, gente, foi incrível. A Maíra estava lá também, e aí ela viu o quanto que foi super funcional. Então, assim, tudo é possível, né? Sim, foi maravilhoso. É possível, agradeço por compartilhar, é possível. Então, essa é a primeira coisa que eu queria passar para vocês. Acreditem que vai funcionar. E vai chegar o cliente para você fazer online, o cliente que está afim disso. Eu tinha clientes agendados, certo? E aí eu precisei sugerir para eles o atendimento online. Tem gente que não quer o atendimento online, então vai esperar para quando tudo voltar ao normal para que a gente faça o presencial. Mas aquele que no coração fizer sentido fazer um online, ele vai vir aberto para isso. Então a gente confia de que existe mesmo uma sabedoria atuando e que não vai chegar para você um cliente para você fazer online e ele totalmente fechado para aquilo. Porque como que a constelação acontece? Ela acontece porque vem um rebuliço dentro de nós. A pessoa que busca a constelação, ela tem uma dor, ela tem uma questão, ela tem um rebuliço dentro dela. Aquilo vem e chega aqui, ó. Quando esse rebuliço chega aqui, ela fala, eu preciso constelar. Quando ela assume que ela precisa constelar, ela vai se colocar para fazer isso de alguma forma. Se ela chegou para você para fazer um online, quando isso está aqui, gente, vai fluir. Quando a dor está aqui, ela está a um passo de sair. Ela precisa que isso saia e ela se abre para que você conduza isso da forma que você aprendeu a conduzir. E cada um de nós aqui tem o seu jeito, tem a sua forma. Então, a Cláudia aqui que está falando com vocês não tem experiência nenhuma com online. Eu me recusei todos esses anos a fazer online. Não fazia sentido para mim. Eu não me sentia confortável, eu não me sentia à vontade. Marcava e falava, puxa, não é para sofrer, a constelação não é para isso, certo? Então, eu não tenho a experiência que talvez vocês gostariam que eu tivesse para compartilhar, mas essa é uma realidade. E eu não estou falando que agora eu estou super afim de fazer, não estou. Eu estou trabalhando isso dentro de mim. Por isso que eu falei no início para vocês, é uma construção de uma nova identidade. Na identidade, a identidade representa quem eu sou. Então, eu construí durante a minha formação
a seguinte identidade: eu sou uma facilitadora em constelação familiar que atende em grupo. Eu só fazia em grupo. E aí, aos poucos, eu fui construindo uma outra identidade. Eu sou uma facilitadora em constelação familiar que também atende o individual. E o meu passo agora é: eu sou uma consteladora que atende em grupo, individual e online. Eu estou construindo isso. E eu estou achando ainda a forma que eu fique mais à vontade para fazer isso, mais natural possível, porque o outro que chegou para mim, ele não chegou porque caiu do céu. Ele chegou porque existe em mim algo que eu posso contribuir com ele. É isso que a gente precisa acreditar. E eu vou contribuir com ele falando aqui como a gente está fazendo, ou no momento que for possível, presencialmente. Então, a gente só tem que entender que mais do que você pesquisar o aplicativo ideal, mais do que você ler sobre isso, ou buscar um livro que conte para você o passo a passo de fazer isso, é você respirar fundo e perceber: eu quero fazer isso. Porque a resposta pode ser não. E se a resposta for não, não tem o que você faça que vai fazer essa constelação fluir e trazer o resultado que ela pode trazer. Faz sentido isso para vocês, gente? E aí, quando a resposta é sim, ok, não é tão confortável para mim, mas eu estou disposta a construir isso na minha vida, eu estou disposta a dar esse novo passo. Aí eu tenho que entender o que é preciso como tecnologia, eu tenho que entender que preciso ter um tempo, que eu vou conversar com o meu cliente e falar: olha, a minha sessão é de X tempo, é de 50 minutos, 1 hora e pouquinho, não importa. A minha realidade, Cláudia, é a seguinte: na ápice, os atendimentos são de 50 minutos. Eu não faço. Eu falei para o Plínio, eu atendo individual com mais de 1 hora. É a minha realidade. É a minha, porque a pessoa entra, eu vou bater um papo com ela, eu tenho um tempo diferente do que todos aqueles coaches têm, porque é diferente o atendimento de coach e o atendimento de uma constelação, para mim é diferente, sabe? Então eu assumi dentro de mim que eu não faço constelação individual em 50 minutos. E quando eu admiti isso dentro de mim, ficou mais leve, porque eu tenho que caber dentro de 50 minutos. Se eu forçar essa realidade para mim, talvez eu perca potências que eu tenho para contribuir. Pode ser que daqui a pouco eu faça isso em 50 minutos, assim, ó. Mas hoje eu posso até usar meia hora. Mas dentro de mim eu sei que eu não preciso finalizar em 50 minutos. Então, construam isso. Pensem, qual é o tempo que vocês vão reservar para fazer um atendimento? Deixa claro para a pessoa, vamos supor que você coloque: olha, o nosso atendimento é de 1 hora e meia. É 1 hora e meia que eu tenho para usar com você. Não significa que eu vou usar essa 1 hora e meia cheia, mas é o máximo que eu vou chegar. E a gente vai conduzir essa constelação de forma que do menor tempo possível isso aconteça. Mas você está tranquila. Você não está vendo o tempo passar e falando: eu tenho que terminar essa constelação. Porque às vezes a gente faz isso. A gente olha para o relógio e aí a gente se perde, porque eu me desconectei daquilo que está acontecendo ali, no online principalmente. Eu olho para o relógio e me perco. Então é o seguinte: a resposta é sim. Eu quero atender online, então eu vou escolher um aplicativo para fazer isso. Eu vou escolher um tempo que eu quero que os meus atendimentos tenham e eu vou manifestar para o universo que ele me traga clientes que se abram para fazer esse trabalho. Quando eu faço esses 3 passos, eu me coloco aberta. E aquele que chegar para mim vai estar aberto. Antes de eu continuar, tem alguma dúvida específica? Porque eu tenho algumas coisas para passar para vocês, só para atender, porque são 9h40, Só... eu não estou falando. Quem Tá, é, Rô? a Ju. Só para complementar, existe só uma questão do online que já aconteceu. Tá me ouvindo? Tô. Que já aconteceu comigo, e aí é desafiante mesmo. É quando cai o sinal.
E isso daí é bem desafiante. Então, já aconteceu comigo de cair o sinal e eu não consegui reconectar. E eu mandei mensagem para a pessoa e falei assim: olha, nós vamos deixar em processo, a hora que estabilizar a rede, a gente volta. E eu reabri o campo da onde a gente estava depois, num outro momento. Eu não entrei em desespero na hora. É E aí, assim, realidade. é a realidade. Não consegui, eu tentei reconectar ainda, a internet da pessoa não voltava. E aí eu falei para ela, falei, vamos deixar em processo o que nós olhamos até esse momento e a gente volta, ou se você preferir essa semana, ou na semana que vem a gente reabre o campo da onde nós paramos. E aí eu anoto, termino, né, essa sessão, eu anoto o que aconteceu e eu volto com ela naquele mesmo ponto que a gente já tinha, onde caiu. Então, assim, é desafiante, isso daí É acontece. desafiante. Às vezes oscila, você tá ali no campo, de repente acontece alguma coisa e volta, aí você respira fundo, se concentra e dá certo, e a gente consegue voltar, tá? Isso. Mas pode acontecer. Pode e acontece. Comigo aconteceu, às vezes o som começa a falhar. Então é o seguinte: vai se colocar para fazer o online. O que a constelação ensinou para a gente também? Lidar com realidade. Você não está ali para acertar. O som não funcionar, a internet cair, não está nas nossas mãos. E às vezes vem um sentimento na gente de que, ai meu Deus, eu não estou fazendo direito. Não. Lidar com realidade. Olha, eu não tenho controle sobre a internet, eu não tenho controle sobre a tecnologia, mas eu vou procurar um aplicativo que me dá mais conforto, tá? Então a gente tem que fazer as nossas pesquisas e entender que tem aplicativos como o Zoom, por exemplo. O Zoom é o que me dá menos problema. Então, se eu uso o Zoom, eu tenho mais conforto, eu sei que eu vou conseguir, eu não estou isenta, mas eu tenho uma estabilidade melhor. E lidar com realidade é o primeiro passo. A Rô tinha pedido para falar. Rô, quer falar agora? Saiu? Acho que ela saiu. Bom, vamos continuando. Alguém quer falar alguma coisa? Agora, gente, tirar uma dúvida, dar um feedback. Tudo bem por aí? Então, o Bert Hellinger, ele fala para a gente o seguinte, eu vou ler aqui rapidinho para vocês. Se o terapeuta ainda está preso à filosofia de que o saber se baseia em comunicação e acha que deve primeiro fazer mais perguntas a cada um dos indivíduos antes de começar a atuar, então perdeu o contato com essa grande alma. Por que eu trouxe esse trecho? Porque no individual a gente fala muito. E quando a gente fala muito, a gente se desconecta do essencial. A comunicação, ela não precisa só ser através das perguntas. A comunicação é uma troca nesse campo. Então é o mergulhar, que é o que a gente fala o tempo todo. Respira fundo. Você se conecta com a alma daquela pessoa. E algo que eu acho importante dizer para vocês. Naquele livro, Quando Eu Fecho os Olhos, Eu Vejo Você, que é para o atendimento individual, ela sugere para que a gente faça uma anamnese. O tempo todo ela fala disso. Então, você faz uma série de perguntas antes para a pessoa, para depois fazer a constelação. E aí você abre a constelação com um monte de coisa dentro da sua cabeça. E nós temos qual tendência, gente? A entender que aquilo precisa aparecer. Não, precisa aparecer a mãe, porque ela me contou aquilo lá. Não, precisa aparecer o pai, porque ela me disse aquilo sobre o pai. E diante do que eu vivencio com a constelação, esse não é um bom caminho. Quanto menos eu souber, mais eu percebo o campo. Se eu ficar preso na história que o cliente me traz, se eu ficar preso no que ele acha, do julgamento que ele tem, eu vou conduzir a constelação para um caminho que talvez não seja a solução. A minha sugestão particular, isso é a Cláudia, ouça menos.
Pergunte sobre fatos, não sobre o que a pessoa acha daquilo. O que aconteceu? Alguém morreu prematuramente, alguém tinha um vício específico, houve uma tragédia na família. Fatos. Quando eu tenho fatos, eu tenho a história. Quando eu fico ouvindo o que a pessoa acha sobre aquela história, eu estou lidando com julgamento. E o julgamento me afasta do caminho de solução. Então, as nossas perguntas, elas precisam se voltar a fatos. E aí, o que normalmente acontece? Isso é um ponto de atenção. Me desculpe, eu ainda estou com tosse. No atendimento individual, quando você está chegando na solução, a pessoa recua. Ela vem com um novo fato. Quem atende individual pode discordar disso, mas isso é o que eu vejo, que acontece muitas vezes comigo. Você está no atendimento individual quase finalizando o processo, você já encontrou o caminho de solução, a pessoa já está com todo o não verbal dela comunicando que está tudo bem, e aí ela traz um fato novo. Por que ela traz um fato novo? Porque ela não quer acreditar que ela alcançou a solução. E aí ela vem trazendo um fato novo em que sentido? Então, mas o meu pai fazia isso. Aí o que você tem que falar? Eu vou pedir para você ficar quietinha. Fica quietinha. Isso que você está me trazendo agora, não importa mais. A gente já encontrou o caminho daquilo que você está me trazendo. Então é o seguinte, consciência de até onde a gente pode ir. A gente não tá lá para ouvir tudo que a pessoa tem para dizer e a gente, para constelar, precisa de fatos. Fatos. O que aconteceu aqui? Você tem quantos irmãos? Sua mãe é casada? Foi casada uma vez, 2 vezes? Ou você já teve relacionamentos anteriores? Ter relacionamentos anteriores é a pessoa dizer assim, sim, eu tive, 1, 2, 3. Não é ela falar, então, no meu anterior... Não. Porque normalmente vem as histórias e aí a gente se perde. E para o online, isso é muito perigoso. Porque aí eu ouço, vamos começar a constelação, meu Deus, por onde eu começo? Ela me trouxe tanta informação, eu me perco. Então, mais do que nunca, para o online é importante o foco. Tudo bem? Olha o que Bert Hellinger fala. Quando temos a solução, já não precisamos de nenhum problema. A pessoa, ela me traz um problema. Por quê? Porque ela não quer admitir que aquilo está resolvido. Quem é ela quando aquilo está resolvido? Por mais que ela esteja buscando, o que vibra nela é assim, quem sou eu sem essa dor? Quem sou eu sem esse problema? É como se ela precisasse se reconstruir de novo. Faz sentido isso? Alguém quer falar? Não? Tá tudo bem aqui? Claudinha. Oi. Pode repetir, por favor, a frase do Bert? Quando temos a solução? Tá. Quando temos a solução, já não precisamos de nenhum problema. Essa frase é para facilitador, hein? Olha só. Quando eu tenho essa frase dentro de mim, ela vai poder me contar o que for. Eu estou entendendo que ela está me trazendo um fato novo, porque ela quer fugir daquela solução. Ela não está dando conta de lidar com a leveza, ela não está dando conta de lidar com a felicidade, porque, gente, é impressionante. Eu não sei para vocês, mas para mim é assim, ó. Você fala, puxa vida, aqui dentro você tá assim, ai, conseguimos, estamos finalizando. Aí a pessoa tá feliz, aí daqui a pouco ela vem e fala, mas a gente não pode também? Fala, não, a gente não pode também. Não é, Val? Pode falar, Val. Então, Claudinha, você dizendo isso, eu identifiquei dos 2 lados, tá? Uhum. Eu identifiquei sendo facilitadora, que realmente isso ocorre, foi ótimo você trazer, porque agora eu estou tendo um entendimento. E ficou muito claro, porque eu também já passei por essa situação sendo constelada. Porque quando tudo
parece resolvido e aí parece que, nossa, mas era tão simples e eu estava fazendo isso? Não. Sabe o que eu acho? Eu acho que tem outra coisa que a gente precisa colocar. Eu já passei por isso que você está dizendo dos dois lados. E acontece. Então, a gente pode cortar a pessoa. E cortar não é ser grosseiro, cortar não é ser mal educado, mas é ter essa postura de eu vou até aqui. Tem gente que fala, mas a gente consegue olhar todos. Ela traz 5 assuntos. Aí ela quer que você, dentro de uma constelação, você cuide de tudo isso. Não, fala. Mesmo que a sua constelação dure 20 minutos. Você não. Gente, é só pensar o seguinte: constelar é olhar para o seu sistema, é mexer nas pecinhas desse quebra-cabeça. Por mais que para você possa ter parecido simples, isso precisa de um tempo para se ajustar. Esse pequeno movimento, ele reverbera em todas as pessoas. Então, às vezes a gente pensa assim, mas a pessoa pagou X para eu fazer a constelação dela e em 15 minutos eu resolvi. É assim. Porque a gente tem que se libertar desse entendimento que uma constelação tem que ser algo mirabolante. Não, os movimentos simples são profundos. Colocar a pessoa no lugar dela, por mais que para a gente que é facilitador entenda que isso seja simples, é profundo, é grandioso. A gente já sabe que quando a gente entra no nosso lugar, toda a nossa vida muda. E a vida das pessoas que estão à nossa volta são impactadas e mudam também. Então é o seguinte, aprender a cortar no online com respeito e mostrando para a pessoa, mesmo que ela torça o nariz, de que aquilo não é o momento para aquilo, que talvez a gente possa fazer uma outra constelação, esperar reverberar aquilo que a gente movimentou. Quando a gente fica querendo atender tudo que a pessoa traz para a gente também está sendo pretensioso, a gente também está sendo arrogante e a gente não está se colocando pequenininho diante do campo. Então não é saudável para nós, não é saudável para o cliente, não é saudável para o sistema. Tem coisas que precisam esperar. Faz sentido isso? Faz? Então, aprender que não é pelo que ela fala, pela quantidade do que ela me conta, que eu vou saber. Quando a gente não está no campo, a gente fica pensando em tudo que a pessoa trouxe. Quando estamos no campo, a gente ouviu, mas é quase que se a gente não ouvisse, porque a gente está percebendo tudo o que se manifesta mesmo no online. Uma sugestão. Se você vai fazer com a pessoa de olhos fechados, uma pessoa que consegue, você pergunta primeiro, é confortável para você fechar os olhos? Se não for confortável, pode ficar de olhos abertos, mas é bacana se ela fecha. Quando ela fecha os olhos, ela mergulha para dentro dela. Ela vai visualizar todas as imagens da história dela no íntimo. Quando eu faço esse processo de olhos fechados, eu não vou pôr a família dela inteira para ela olhar. Cuidado. Olhos fechados é ela diante de alguém. E aí eu vou escolher esse alguém de acordo com o assunto que ela me trouxer, certo? Então eu vou colocá-la diante de uma pessoa, senão a gente vai se perder, ela vai se tumultuar. Então eu começo o processo, respira fundo, fecha os olhos, diante desse sentimento que você me trouxe, diante de tudo aquilo que você me contou, você consegue colocar na sua frente o seu pai? Aí ela às vezes vai se contorcer porque aquilo não é bom. Aí você vai observando, certo? Aí ela vai falar assim, olha, não é bom, mas eu consigo. Então olha no fundo dos olhos dele e ela vai olhar. Qual é o sentimento que vem? E aí você começa a conduzir. Você não vai colocar a mãe, o pai, o medo, não. Olhos fechados é uma coisa por vez. E para quem já fez PNL e aprendeu reimprint, dá para fazer de olhos fechados no atendimento online. Fecha os olhos. E você vai conduzindo o reimprint assim, desse jeitinho, de olhos fechados. Então, funciona.
eu confio muito mais no movimento quando a pessoa fecha os olhos, do que você se preocupar em posicionar os bonecos ou as âncoras. Para mim é muito grandioso esse movimento, tá? É muito impactante. Tão impactante que às vezes a pessoa acabou de fechar o olho e já vem a cena. Vem uma cena para ela e você fala, pode compartilhar, eu tô vendo eu criança, nananã. Acolhe isso e vá percebendo que é o movimento do inconsciente. Rô, você voltou? Você quer falar? Espera aí que tem que pôr o seu som. Só um minutinho, dona Rosângela. Cadê você aqui? Gente, eu tô aprendendo a usar isso aqui também, viu? Vocês escreveram um monte de coisa, ou eu presto atenção de um lado, ou eu presto atenção do outro. O seu som tá desabilitado. Cadê? Aqui. Rosângela. Ah, tá ligado, Rô. Alguém tá ouvindo ela? Eu também não. O Claudinha pede para ela tirar o fone, porque às vezes o problema é na entrada do fone da pessoa. Já aconteceu isso. Aí quando ela tira o fone. Tá ouvindo, Rô? Tira o fone. Ela tá sumindo, gente. Enfim. Continuemos. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu tô falando, eu não sei se tá fazendo sentido isso para vocês, se é o tipo de informação que vocês gostariam de ter, como que tá? Se alguém quiser perguntar algo específico, pergunte, tá? Rô? Valor. Não, é a Ana. Oi, Ana. O valor que é cobrado online, você cobra o mesmo valor que é o presencial? Sim, eu cobro. Eu cobro. Eu entendo que é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa, tá? Por que eu gosto de cobrar igual? Tirando o aspecto que a gente está vivendo hoje, que a gente não tem a opção de fazer o presencial, mas numa realidade normal. A pessoa, ela não, para mim, não faz sentido ela escolher a forma de constelar pelo valor. Então, quando eu tenho um valor que é igual, ela vai escolher de verdade. Ela vai falar, puxa, eu fico à vontade assim, eu fico à vontade assado. Muitas vezes, porque acontece. Com essa transição que eu tive de atender pela Ápice, o meu valor ele ficou diferente. Tem gente que escolhe pelo valor. E constelar não é isso, né? Quem se dispõe a constelar vai constelar. Se ela não consegue pagar, ela vai parcelar, ela vai negociar com você, ela vai falar: puxa, posso pagar um pouco aqui, um pouco ali, e vocês vão se ajustar. Eu entendo que ter diferença de valor faz a pessoa entender que ela pode escolher pelo valor, pelo preço, e para mim não faz sentido. Então, eu, Cláudia, prefiro cobrar igual, para que seja algo, para mim, ecológico, sabe? Eu ter certeza que a pessoa está escolhendo porque para ela faz sentido. Olhando para a realidade agora, que nós estamos vivendo, em que não tem como escolher, ou seja, é online. Você tem que pensar quem é você como um terapeuta online. Quem sou eu como uma facilitadora que atende online? Eu sou alguém que estou disponibilizando de um tempo, da mesma forma que no presencial. Eu tenho todo um preparo. Eu uso tudo do mesmo jeito. Ah, mas você pode falar assim: "Ah, mas quem aluga sala não tem o gasto com a sala, ou seja, você não vai ter que pagar pela sala, então você pode cobrar menos?" Então, você não está pagando pela sala, mas você está entrando na casa da pessoa. É confortável para ela também. Ela também não teve uma despesa para ir até você. Ela também não precisou se locomover. Então, é como se ficasse tudo em equilíbrio, sabe? Para mim, faz sentido ser o mesmo preço. Só que no momento atual agora, a gente também tem que pensar que as pessoas não estão ganhando dinheiro. E que talvez seja um momento de você cobrar um pouco mais barato para facilitar para que as pessoas acessem essa ferramenta e possam também não cair numa depressão, não carregar isso e transformar nisso no maior problema da vida. Você pode fazer isso, assim como você também pode fazer gratuito. Mas, gente, vamos lá.
cuidado com oferecer tantas coisas. Quem está oferecendo demais nesse período agora está querendo receber. Ofereça dentro das suas condições. Se constelar online é a sua forma de ter uma remuneração nesse período, não tenha vergonha de cobrar e nem medo de cobrar. Ah, talvez você abra, então eu faço um atendimento gratuito por semana, um atendimento gratuito, não sei, cria a sua forma de atender alguém que não pode pagar, mas não deixe de cobrar por isso. Porque para mim é da onde vem o dinheiro para mim, sabe? Então, para mim está muito resolvido. Eu já ouvi gente falar assim. Uma pessoa foi assistir a minha palestra e ela ficou encantada e depois ela foi no workshop. Eu não sei quem estava, a Mônica estava, o Michel estava. Ela foi no meu workshop, ficou feliz de me conhecer, foi uma alegria. E ela começou a compartilhar as minhas coisas. E quando ela compartilhava os meus posts, enfim, tinha sempre uma pessoa embaixo que escrevia algo negativo. E essa pessoa falava assim: nesse meio não existe caridade. Nesse meio não existe caridade. E ela repetia isso. O que ela estava comunicando? Eu falei para essa pessoa que compartilhava, eu falei, olha, isso não chegou para mim como uma ofensa ou como uma afronta, porque ela nem me conhece e ela não sabe o tipo de trabalho que eu realizo, certo? O que ela estava querendo dizer? Que ela não admitia ser curada. Porque se eu não admito ser curada, eu vou falar que ali ninguém vai me atender gratuito. E aí ela usou a constelação como algo que não é possível que alguém me atenda gratuitamente. Ela mesma se blindou de receber esse benefício. Faz sentido isso? Travou aqui, foi? Vamos ver. Tá todo mundo aí? Então vamos lá. Alguém se movimenta, gente? Para eu saber se tá online, se não tá.